Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente para continuar nossas aulas, né? Eu queria só trazer a observação aqui para vocês da aula passada, onde a gente trabalhou o continente asiático, o território, a gente trabalhou o relevo, tá? A vegetação, o clima, as monções. A gente viu também a densidade populacional, as políticas relacionadas aos filhos, onde a gente frisou a China e a Índia, tá? A gente e passei para vocês os exercícios da página 22, 23, 24, dando continuidade, pessoal. Eu quero que vocês façam a leitura, terminem esse exercício. Façam também a página 39 e 41. Hoje a gente vai entrar no módulo 4, né? E a gente vai estudar o Oriente Médio, tá, gente? Esse no caso, capítulo 4, ele vai ter algumas coisas interessantes, né? Em relação a vários fatores. A gente vai falar, por exemplo, sobre os conflitos existentes e a sua importância, né, para o mundo. Diante disso, vamos iniciar nossa aula. Pedir a vocês que continuem estudando. Se Deus quiser, se continuar tudo dando certo, a gente vai voltar, tá certo? Mandar um abraço para vocês. Mais uma vez mostrando que a gente tem se esforçado para trazer um conteúdo legal que faça, que incentive vocês aí em casa a estudar. Tá certo, pessoal? Eu começando agora com esse slide, né? Onde a gente está trazendo, pessoal, os tipos de clima, né? Existentes no planeta Terra. A gente vai falar, né, sobre essa área aqui, né, que é o Oriente Médio, tá certo? Então, a gente vai ver ó, o semiárido e o deserto aqui nessa região, vai ter em boa parte, né? Então, é a zona que a gente vai observar. Diante desse contexto, eu trouxe aqui os países do Oriente Médio, né? Aí a gente tem a Turquia, o Chipre, a Síria, o Líbano, Israel, Jordânia, Iraque, Arábia Saudita, Bahrein, Kuwait, Catar, Emirados Árabes, Omã, Iêmen, né? A gente tem o Irã, tá? Aí a gente vai passar e que a gente vai observar, né, esses países aqui. Diante desse contexto, a gente vai trabalhar algumas características. O que é que a gente pode apontar sobre o Oriente Médio? É o nome dado para uma parte do continente asiático situada entre a África, a Ásia e a Europa, cujos limites são variáveis de acordo com a análise geográfica ou geopolítica realizada, certo? Então vai variar, né? Porque de acordo com a localização e a geopolítica. É uma região, tá, que envolve países do oeste da Ásia e do nordeste da África. Grande parte destes países são banhados pelo Mar Vermelho, boa parte deles, né? Mar Mediterrâneo, Golfo Pérsico, Mar Negro e Mar Cáspio. Isso a gente vai observar, tá certo? Também. Outro ponto interessante aqui, tá, do Oriente Médio, que eu trouxe para vocês, é a questão do relevo, tá? Aqui, ó.
o relevo, as áreas mais altas, como a gente já viu, né, nos outros mapas, a gente vai ver que essas partes mais escuras são, né, mais altas. Ó. Aqui o Planalto do Irã, né? Aí a gente vai ter o Planalto da Arábia. A gente vai ter justamente, ó, a Península Arábica, né? A planície da Mesopotâmia. Importante essa planície aqui porque ela tem a passagem de dois rios, né, gente? Que a gente vai observar mais na frente. O deserto da Síria, ó, tá certo? Montes Pônticos, Planalto. Ó, o Planalto da Anatólia, que a gente viu anteriormente, tá certo? E Planalto do Irã, né? Pronto. Copet das, né? Então, a gente vai o deserto de Cavir, pronto. E aqui a gente vai os montes Akdar, né? Então, a gente vai dar uma análise, fazer uma análise e isso aqui logo a gente vai observar algumas características do relevo dessa região, né? Aí, eu trouxe aí, ó. O relevo é dominado por planaltos e a maior parte da região predomina os climas desérticos e semiáridos. O clima úmido ocorre apenas em oásis e áreas litorâneas, onde aparecem planícies. Rios são escassos e poucos são perenes, caso Rio Jordão, né, entre Israel e Jordânia, e dos rios Tigre e Eufrates, na Mesopotâmia. Tá certo, gente? Então, quando eu falo um rio perene, é um rio que ele tem água independente se está estação seca, tá certo? Ou chuvosa. Então, verão e inverno, esse rio ele vai ter água. Aqui eu estou frisando para vocês aqui, né? O rio Tigre e o Eufrates. Aqui a gente tem o Nilo, tá bom? Então, aqui a gente vai ter, ó, as capitais, né? Ó, o Egito, o Cário, e aqui, ó, a questão dos mares, né? Que a gente vai ver que a maioria vai receber, vai ser banhado por esses mares, ó. Aqui o Mediterrâneo, a Síria, tá vendo? A Israel e a Palestina. Aí a gente vai ter a Turquia, tá vendo? Então a Geórgia, a Armênia. Então a gente vai ter os principais de Arábia Saudita, o Iêmen. Aí a gente tem Omã, Irã, Iraque, tá certo? Então a gente vai no Mar Cáspio. Então a gente vai ter uma ideia, né? Aqui é o Afeganistão do lado, o Paquistão, ó, Turcomenistão. Ó, a população. O que a gente pode trazer? O que a gente trouxe de importante aqui sobre a população? A maior parte da população desta região é formada por árabes. A exploração do petróleo é a principal atividade econômica da região, com destaque para Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Iraque, Irã e Bahrein. A língua árabe é a mais falada no Oriente Médio. Do ponto de vista religioso, o Oriente Médio também é de extrema importância, pois foi o berço do surgimento do judaísmo, cristianismo e islamismo. Então, gente, para você ter ideia, né, da importância dessa região. Então, o berço das, destas religiões, né, que a gente vê que chegou a vários continentes, chegou a vários países no mundo e tem influenciado, né, as populações desses países, tá certo, gente? Então, veja como é importante a gente conhecer, até porque tem muita gente
que faz parte, às vezes, dessas religiões e não conhece a história da religião. Onde surgiu a religião? O que foi que aconteceu com o passar do tempo? Por isso que é importante a gente conhecer, a gente entender, né? Claro que muitos, né, têm sua fé e não querem mais saber do passado, da história, mas eu acho que isso é importante também, a gente conhecer, até para a gente ter mais, como é que eu posso dizer, categoria, ter mais conhecimento em relação a o que você defende, tá certo? Aqui, ó, onde a gente vai encontrar nessa região, veja a importância dela também na questão do petróleo. Veja que interessante. Ó, essa é justamente veio da Agência Internacional de Petróleo. Veja, é uma região detentora de aproximadamente 60% das reservas petrolíferas no mundo e de importante rota de passagem entre os três continentes. Gente, ó, ele está, o Oriente Médio está entre a África, a Europa e a Ásia. Então veja, né? E eles têm 60% da reserva de petróleo no mundo. Só analisando aqui justamente esse gráfico aqui, né? A gente vai ver que ele está dando informação em relação à quantidade de petróleo. Reservas mundiais de petróleo são estimadas em 1 trilhão de barris. Em porcentagem, Arábia Saudita em primeiro, o Iraque em segundo, Emirados Árabes em terceiro, Kuwait, quarto, ó, Irã em quinto. Veja, aqui a gente vai para a Venezuela, ó, depois Rússia. Veja, Venezuela aqui pertinho, né? Eu já vi até questão do Enem, cair observações relacionadas a isso, tá certo? Então, observem que países do Oriente Médio estão à frente de outros países, tá? Em relação ao petróleo. Aí a gente já tem dois pontos importantes. A geografia, ó, quer dizer, vários pontos, mas o que a gente pode citar aqui? A geografia, que é situada em meio a três continentes, a questão da importância do surgimento das grandes religiões, né, do mundo, né, de pelo menos três delas, e a importância na questão do petróleo. Veja, a gente só está tocando em três pontos, mas quando a gente for cavar, a gente vai ver muito mais coisas, né? A geografia local, entre outros fatores. Vê aqui, ó. Só para vocês, eu peguei essa imagem da BBC para mostrar a vocês, né, justamente como ela contribui, como essa área, essa região contribui para o petróleo no mundo. O Oriente Médio concentra as atenções mundiais quanto ao assunto é petróleo. O tamanho das reservas comprovadas da Arábia Saudita, 25% do mundo, só na Arábia Saudita. Do Iraque, 11%, faz com que o resto do planeta pareçam pequenos. O Mar do Norte e o Canadá também possuem reservas importantes, mas a extração nessas áreas é muito mais cara. Quer dizer, é uma área mais fria, né? Então, muito gelo, então é um gasto mais. Então, veja o Oriente Médio em relação ao mundo, a porcentagem de 63%, quando a gente compara, ó, com os outros continentes, tá certo? Com as outras partes do continente. Então, ó, aqui Europa e Eurásia, vê? Eurásia, isso tudo aqui, 9,2. Quando a gente vai para o Oriente Médio, veja, ó, reservas comprovadas são aquelas que a indústria considera que podem ser extraídas, né? Porque existem reservas que ainda não foram comprovadas, tá certo, gente? Aqui, ó, eu estou trazendo também uma reflexão sobre a distribuição do petróleo que sai do Oriente Médio para o mundo. Veja
Ó, essa região aqui, né, do Oriente Médio, veja a quantidade de petróleo que vai para a Europa, para a América, tá? E vai ainda para o resto da Ásia, né? Então veja a importância dessa região. Vê. Agora a gente vai ter uma ideia aqui do que é a OPEP, tá? A Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Foi criada em 14 de setembro de 60. A Organização dos Países Exportadores de Petróleo é a organização intergovernamental que tem como objetivo a centralização da elaboração das políticas sobre produção e venda do petróleo dos países integrantes. A OPEP desenvolve estratégias na produção de petróleo, estabelecendo cotas de produção para os países membros, diminuindo a oferta, fazendo o preço do produto atingir valores elevados, proporcionando maior lucratividade para os países exportadores de petróleo. Quer dizer, o lucro cada vez maior porque eles são membros e eles têm uma relação de controle. Então, ó, se você baixar, a gente vai ter que baixar também. Como é que a gente vai fazer? Atualmente, os países membros da OPEP são Argélia, Angola, Equador, Irã, Iraque, Kuwait, Líbia, Nigéria, Catar, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Venezuela. A Indonésia suspendeu a sua adesão em janeiro de 2009. A sede da OPEP está localizada em Viena, capital da Áustria. Os fundadores da Organização dos Países Exportadores de Petróleo foram Irã, Iraque, Kuwait, Arábia Saudita e Venezuela, durante a Conferência de Bagdá. Posteriormente, outros países integraram a organização. Então aqui, ó, a gente já vê a questão dos principais povos, tá? Quanto à população, pessoas de origem e cultura árabe são a maioria na região, mas há predomínio de persas no Irã e de turcos na Turquia. O islamismo, seguido por mais de 65% da população do Oriente Médio, é o grande fator de unidade regional. Apenas em Israel a maioria não é muçulmana, mas judia. Turquia e Líbano possuem minorias católicas. Então vejam, os principais povos. Os árabes turcos estão aqui, ó, né? Os turcos. Os árabes, a gente vai ver que está nessa região, ó, Arábia Saudita, Os persas, nessa parte azul, né, é verde no caso. Judeus, nessa parte roxa, ó, Israel. Os curdos, nessa parte rosa. E outros estão nessas partes aqui. Então, a diversidade cultural muito grande na região, tá? Aqui a gente está os principais povos do Oriente Médio, onde a gente novamente trouxe aquele mapa, né? E as principais religiões, ó. Então, países com maioria islâmica, essa parte verde, 98% da população. Países islâmicos com importantes minorias cristãs, essa parte da Síria, né? Líbano. Países com maioria judaica, Israel, então essa parte rosa. Então, a religião é um dos fatores, né, críticos, políticos, que faz com que essa região também seja um pouco mais tensa. Principais conflitos. O fundamentalismo. Os fundamentalistas religiosos fazem uma leitura literal dos textos sagrados e, a partir dela, orientam todas as suas práticas. Quer dizer, o fundamentalismo religioso, por isso que a gente vê muita violência, né, em alguns países, né? Então a gente vê porque eles levam a sério e eles passam, né, essa ideia, essa realidade da cultura,
do que eles acreditam dentro dos textos sagrados, né? E isso que já causou muito problema no mundo e ainda tem causado diversos conflitos na região ou até em várias áreas do mundo. Geralmente são contrários aos valores da modernidade, da ciência e da tolerância religiosa e cultural. Quer dizer, eles não querem muito essa noção do que a gente vive hoje em dia como correto, né? Do processo de globalização, do respeito, da tolerância, entre outros diversos fatores. O fundamentalismo não é exclusividade dos muçulmanos. Isso é importante falar, tá? Porque muitas vezes a gente só tem acostumado a falar como fundamentalista, agressivo os muçulmanos. Mas existem também os judeus, os protestantes e católicos que uma parte também representa. Ah, professor, mas é diferente. Certo, pode ter alguma diferença, gente. Mas nesse contexto do Oriente Médio, a gente vai encontrar não só muçulmanos, mas com outras religiões também, pessoal mais fundamentalista, tá certo? Um dos fatos mais alarmantes do século XX foi o surgimento de uma devoção militante dentro das grandes tradições religiosas. Suas manifestações são assustadoras. Seus adeptos fuzilam devotos no interior de mesquitas. Matam médicos e enfermeiros que trabalham em clínicas de aborto. Eles são avessos aos valores mais positivos da sociedade moderna. Democracia, pluralismo, tolerância religiosa, paz internacional, liberdade de expressão, separação entre igreja e Estado. Nada disso lhes interessa. Então, uma das coisas, e tudo em nome de Deus. Uma das coisas que também é importante a gente salientar diante dessas questões, que esses conflitos, a gente já ouviu falar em vários conflitos, né, ligados a essa questão religiosa. Um filme que eu achei bem interessante, que foi baseado em fatos, foi o atentado ao hotel Taj Mahal. Gente, veja, você assistindo esse filme, claro que nem todos podem assistir, eu acho que tem uma indicação, porque há muita morte, né, nesse filme, mas quem puder assistir, são pessoas que invadem o hotel Taj Mahal e matam em nome de Deus, né? Em nome de Allah. Então é algo para a gente pensar, para refletir, né? O quanto as pessoas muitas vezes estão presas a esse sistema, né? E aquela verdade ninguém tira dela, né? A gente vai ver coisas horríveis, né? E como se eles já soubessem, né? E as pessoas que comandam esse sistema, elas não fazem, mas elas mandam outras pessoas fazerem, né? Inclusive no filme a gente observa que eles mandam até riquezas, né? Eles passam e dizem, ó, se vocês fizerem isso também, a sua família vai receber um dinheiro, né? Chegue, faça o atentado e você vai receber, e muitas vezes esse dinheiro não é recebido pelos familiares, mas apenas conforta porque está fazendo em nome de Deus. É interessante vocês perceberem isso. Então, pessoal, a gente viu aqui, né, o capítulo 4, Oriente Médio, alguns fatores importantes, onde eu queria passar para vocês os exercícios da página 53 e 54, tá certo? E daí a gente vai caminhando, tá certo? Para as próximas atividades. Eu queria mandar um abraço aqui para vocês, para pedir para vocês se cuidarem e
Se Deus quiser, o quanto antes, vamos estar juntos. Ok? Obrigado. Um abraço para você.